Olá, olá, tudo bem? Olha, estudar sobre o agronegócio no Brasil é importante porque ele é um dos motores da economia nacional, afetando aí profundamente tanto a geografia quanto a sociedade. E além de levantar questões ambientais muito relevantes. Dominar esse tema pode ser, sim, muito decisivo aí para você se destacar nas provas tanto de realidade brasileira quanto na prova de ciências humanas. Vou explicar para você o porquê. Primeiro que o agronegócio é um dos setores mais importantes da economia brasileira, representando aí uma grande parte aí do PIB das exportações e também da geração de empregos. Entender o papel do agronegócio é importante para compreender como a economia do Brasil se estrutura e se sustenta, sendo aí um tema central nas provas que abordam economia e geografia. Mas além disso, o agronegócio influencia diretamente a ocupação do território brasileiro, com grandes áreas dedicadas à produção agrícola e pecuária. Então, estudar como essas áreas se desenvolvem, principalmente em regiões como o Centro-Oeste, ajuda você a entender também questões sobre urbanização, migração e uso do solo, temas que também são muito cobrados. Mas, além de tudo isso, tem os impactos ambientais, porque o agronegócio está ligado a importantes questões ambientais, como desmatamento, uso de recursos hídricos e impactos sobre a biodiversidade. Então, conhecer esses aspectos é também fundamental para discutir a sustentabilidade e os desafios ambientais. O agronegócio também influencia até na vida social e cultural do Brasil, afetando desde a dinâmica rural até a produção e consumo de alimentos. O agronegócio abrange diversas áreas de conhecimento, incluindo economia, geografia, sociologia e meio ambiente. Esse caráter interdisciplinar desse tema faz com que ele seja uma ponte entre várias outras disciplinas, o que é essencial, muito importante, para provas que exigem essa visão integrada e crítica do Brasil. Então, olha só, falar da economia brasileira, geografia e desenvolvimento regional, impactos ambientais, aspectos sociais e culturais e interdisciplinaridade. Já ficou claro para você que esse assunto é importante, né? Então vem comigo. Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula da disciplina de Realidade Brasileira aqui no canal do Revisão de Concursos comigo, professor Yuri Matos. Em Realidade Brasileira estamos abordando em diversas aulas muito da história do Brasil, geografia, geopolítica, sociologia e, claro, uma pitada de economia e seus efeitos sociais. Aproveite para se inscrever no canal e conferir todos os vídeos que já estão disponíveis. Bom, para continuar produzindo conteúdo e te entregando de forma gratuita, você pode me ajudar de 3 formas. A primeira delas é visitando o site do Revisão de Concursos, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, e conhecer os nossos pacotes de resumos em mapas mentais, principalmente recomendo para você que está estudando Realidade Brasileira. O pacote de Realidade Brasileira de mapas mentais também tem um combo do Concurso Nacional Unificado CNU, que inclui as matérias de português, Realidade Brasileira, noções de direito e matemática, mas você pode conferir diversas outras ofertas de materiais em formato de mapas mentais que vai ajudar com certeza nos seus estudos, se você está se preparando para o Enem. Inclusive tem também um link aqui na descrição do vídeo do Combo Enem de todas as matérias. Português, física, matemática, biologia, geografia, geopolítica, arte, tem tudo lá para você aproveitar na sua preparação. Perfeito? Bom, essa é a primeira forma que você tem para ajudar. A segunda forma é se tornando membro do canal. Você vai desbloquear, inclusive, outras lives de Realidade Brasileira que foram gravadas aqui. São 16 lives exclusivas para quem é membro. Então, você desbloqueia todo esse conteúdo para aprender, para aproveitar nos seus estudos. Essas lives são apenas resolvendo questões de concursos que já aconteceram. Perfeito? Bom, quero lembrar que, além dessas 2 formas, tem a terceira também, que é totalmente gratuita. Você pode deixar seu like, seu comentário, claro, que vai ajudar muito no crescimento do canal para que eu continue trazendo conteúdo para você gratuitamente, tá bom? Quero lembrar você que aqui nas minhas aulas você tem acesso a um conteúdo totalmente atualizado e alinhado com a última tendência de cobrança das provas de concursos públicos e vestibulares. Indo sempre direto ao ponto, sem firulas e sem rodeios, com conteúdo completo para a sua preparação. Lembrando que no final da aula vamos revisar tudo, resolvendo algumas questões que eu separei para você sobre esse tema de hoje. Então fique até o final, que lá também vai ser muito importante para você fixar o conteúdo da matéria. A aula de hoje é sobre o agronegócio no Brasil.
Separei aqui alguns assuntos, alguns capítulos. Vamos começar pela cadeia produtiva, falando do tópico produção agrícola. Então, todos os assuntos que eu estiver apresentando aqui para você, vou estar passando aqui no quadro, para você ir acompanhando as aulas e também acompanhar os mapas mentais. Inclusive, para essa aula, eu separei alguns mapas mentais. Então, fique atento, porque eles vão estar passando por aqui, para poder você aproveitar aí nas suas anotações e na sua revisão. Perfeito? Então, vamos direto ao ponto. Vamos falar sobre produção agrícola, que é o ponto de partida da cadeia produtiva do agronegócio no Brasil. A produção agrícola envolve o cultivo de diversos produtos, como grãos, frutas, legumes e também outros, que são importantes para a economia e para a alimentação, tanto no mercado interno, quanto também para as exportações. Pegou? Vamos avançar. O Brasil é um dos maiores produtores agrícolas do mundo. Ele lidera na produção de soja, de milho, de café, laranja e diversos outros produtos. A diversidade climática e a vasta extensão territorial, como já é de se imaginar, permite que o Brasil cultive uma ampla variedade de produtos ao longo do ano. A produção agrícola no Brasil é responsável por aproximadamente 25% do PIB do agronegócio. A produção agrícola no Brasil é responsável por aproximadamente 25% do PIB do agronegócio, destacando sua grande importância econômica. O Brasil se destaca principalmente na produção de soja, que é o principal produto agrícola do país, seguido por milho, café e cana-de-açúcar. Então, a região centro-oeste é o principal polo de produção, com estados ali como Mato Grosso liderando na produção de grãos. Antes de continuar, quero só te lembrar de uma coisa. Geralmente, eu divido os temas em duas aulas, como a gente fez no desenvolvimento urbano, foram 3 aulas, inclusive. Sobre matriz energética, foram 2 aulas, falando sobre recursos energéticos, a primeira e depois falando sobre recursos minerais. E agora, do agronegócio, vão ser 2 aulas. Essa primeira aula focando um pouco mais na produção agrícola, na agricultura, e a próxima aula eu quero falar sobre a produção da agropecuária. Então não esquece de conferir a próxima aula, eu vou tentar soltar logo depois dessa, para quem vai fazer a prova da CNU Bloco 8, já aproveitar esse conteúdo. Perfeito? Então vamos adiante. Bom, a produção agrícola no Brasil tem se beneficiado muito do avanço tecnológico. O uso de maquinário moderno, irrigação eficiente, técnicas de plantio de precisão tem aumentado muito a produtividade e também a sustentabilidade das lavouras. Além disso, a pesquisa em melhoramento genético e biotecnologia também tem permitido o desenvolvimento de uma variedade maior de produtos ainda mais resistentes e também mais produtivos. Apesar dos avanços, a produção agrícola também enfrenta alguns desafios, como a necessidade de preservação ambiental, principalmente em áreas como a Amazônia. A expansão da agricultura precisa ser equilibrada com as práticas sustentáveis para poder garantir que o crescimento do setor não comprometa o meio ambiente. Uma curiosidade, um fato interessante, é que o Brasil é o maior exportador mundial de café há mais de 150 anos. E essa posição foi consolidada graças à produção agrícola eficiente e ao clima favorável para o cultivo desse grão tão importante para a economia. Então, a produção agrícola, você já viu aqui, é a base do agronegócio brasileiro e desempenha um papel fundamental para a economia do país. Agora vamos falar, avançando mais ainda dentro do capítulo de cadeia produtiva, vamos falar do consumo de insumos. Olha, o consumo de insumos na cadeia produtiva do agronegócio brasileiro. Os insumos agrícolas são todos os produtos utilizados na produção agrícola, como fertilizantes, defensivos agrícolas, que são os famosos agrotóxicos, sementes, ração animal, entre outros. O consumo de insumos é um dos principais fatores que impulsionam a produtividade agrícola no Brasil. A utilização de fertilizantes, por exemplo, é fundamental para melhorar a qualidade do solo e aumentar a produção de grãos e outros cultivos também. O Brasil é um dos maiores consumidores de fertilizantes do mundo, com a soja liderando o consumo desses insumos, seguido ali pelo milho e pela cana-de-açúcar. Um dos desafios do agronegócio brasileiro é a dependência de insumos importados, principalmente fertilizantes,
Então, cerca de 85% dos fertilizantes que são utilizados no Brasil, eles são importados, o que expõe, né, o setor, deixa exposto o setor às flutuações nos preços internacionais desses produtos, desses insumos, e também deixa vulnerável a questões logísticas. Esse fator gera essa vulnerabilidade para a produção agrícola que depende aí muito da estabilidade do mercado global de insumos. Então, nos últimos anos, houve um aumento na demanda por insumos mais sustentáveis, como biofertilizantes e defensivos biológicos, que minimizam aí os impactos ambientais. Mas, além disso, o desenvolvimento de novas tecnologias, como sementes geneticamente modificadas, tem permitido aí uma utilização mais eficiente dos insumos, aumentando também a produtividade e reduzindo a necessidade de produtos químicos. Um fato interessante é que o Brasil, mesmo sendo grande produtor agrícola, ainda busca ampliar sua capacidade de produção de insumos, principalmente fertilizantes, para tentar reduzir a dependência externa e aumentar a sustentabilidade do setor. Então veja só, o Brasil, mesmo sendo esse grande produtor agrícola, tem essa grande dependência dos fertilizantes, dos insumos. Como eu falei, cerca de 85% dos fertilizantes são utilizados, 85% dos fertilizantes utilizados pelo Brasil são importados. Então, o que a gente conclui aqui desse tópico do consumo de insumos é que o consumo desses recursos, desses produtos, são importantes para a alta produtividade do agronegócio brasileiro, mas traz os grandes desafios, que é o principal, a dependência de importações e a necessidade de práticas mais sustentáveis para o uso desses químicos. Bom, avançando ainda na cadeia produtiva, mas agora no tópico de industrialização de produtos, vamos falar sobre a industrialização de produtos agrícolas, que é um passo importante na cadeia produtiva do agronegócio no Brasil. Então, nós começamos sobre a produção agrícola, propriamente dita, sobre o consumo de insumos, e agora vamos falar sobre a industrialização de produtos. Perfeito? Vamos avançar. Bom, a industrialização transforma produtos agrícolas em bens de consumo com maior valor agregado. Então, como citar aqui exemplos, alimentos processados, biocombustíveis e fibras têxteis. Esses são exemplos de produtos que vêm da agricultura, né, do cultivo, que são transformados em produtos industrializados. Os alimentos processados, biocombustíveis e as fibras têxteis são alguns exemplos, tá? Quem assistiu a aula sobre recursos energéticos, eu falei lá sobre a biomassa, falei sobre biocombustíveis também. Então, vale a pena dar uma conferida se você não assistiu ainda. Recursos energéticos. Avançando aqui, a industrialização de produtos agrícolas é importante para aumentar o valor dos produtos primários. Então, você tem um produto primário, resultado ali do cultivo, né, do plantio, e aí você industrializa esses produtos para aumentar o valor dele. Por exemplo, a cana-de-açúcar, que é transformada em açúcar refinado, etanol e outros derivados. Da mesma forma, a soja. Tem a soja, que é processada para produzir o óleo, o farelo e o biodiesel. Esse processo ele vai agregando valor na produção agrícola e vai gerando empregos também, que vai precisando de cada vez mais atividades e serviços, impulsionando também, consequentemente, a economia do país. Então, o Brasil é um dos maiores produtores e exportadores de alimentos processados. Vou citar exemplo aqui, a carne bovina, a carne suína, a carne de frango, o açúcar, o café solúvel e o suco de laranja. A industrialização desses produtos coloca o Brasil numa posição de destaque no comércio internacional. O avanço da tecnologia tem desempenhado um papel muito importante na industrialização agrícola e vem permitindo aí a automação e um aumento da eficiência nas fábricas. A adoção de novas tecnologias, como a biotecnologia e o processamento de alimentos, tem ampliado, tem aumentado as possibilidades de aproveitamento desses recursos agrícolas, do plantio agrícola, e gerado produtos cada vez mais inovadores e diferenciados no mercado. A industrialização agrícola, embora tenha seus grandes benefícios econômicos, como eu acabei de citar, enfrenta desafios relacionados aqui à sustentabilidade, não poderia deixar de ser. Porque a necessidade de reduzir o impacto ambiental do processamento industrial é também uma preocupação. Práticas como a reutilização de resíduos e a economia circular estão sendo cada vez mais adotadas para tentar reduzir esses impactos, ok? O fato interessante é que o Brasil é o maior exportador mundial de suco de laranja. Você sabia dessa? Pois é, o maior exportador mundial de suco de laranja,
com grande parte da produção destinada aí ao mercado europeu e também norte-americano. Esse produto é um exemplo clássico de como a industrialização agrega valor ao produto agrícola bruto. E o que a gente conclui aqui nesse tópico sobre tecnologia agrícola é que a industrialização de produtos agrícolas é um elo muito necessário na cadeia produtiva do agronegócio. Porque ele agrega valor, gera empregos e impulsiona ainda mais as exportações brasileiras. Perfeito? Então nós vimos produção agrícola, vimos consumo de insumos, terminamos agora a industrialização de produtos. Então vamos avançar para a tecnologia agrícola ainda no capítulo de cadeia produtiva. Continua comigo. A tecnologia agrícola é um dos pilares do sucesso do agronegócio, porque a tecnologia tem revolucionado a maneira como os agricultores produzem alimentos, fibras e biocombustíveis, aumentando a eficiência, a sustentabilidade e a competitividade do setor. Essas três palavrinhas são chave. Por que a eficiência? Aumento da eficiência, ou seja, aqueles produtos passam a gerar um maior rendimento. Então, se a gente está falando aí de biocombustível, esse biocombustível vai ter cada vez mais uma maior eficiência, que é o quê? Usar menos recursos e desenvolver cada vez mais um melhor resultado. Então, o uso da tecnologia, com o uso da tecnologia, você consegue alcançar esse resultado de uma melhor eficiência. Mas, além disso, tem a sustentabilidade, que é garantido que haja o mínimo de impacto possível ao meio ambiente, e também tem a competitividade do setor, ou seja, você consegue cada vez mais vender, né, esses produtos a preços competitivos no mercado, tanto nacional quanto internacional. Então, resumindo logo no início, a tecnologia agrícola promove esses grandes benefícios. Aumenta a eficiência, garante a sustentabilidade e aumenta a competitividade do setor. Mas avançando, nos últimos anos, o Brasil tem se destacado na adoção de tecnologias agrícolas de ponta, como o uso de maquinário já bem avançado, como a gente cita drones, sensores, sistemas de irrigação de precisão. Essas inovações permitem um monitoramento mais eficiente das plantações, redução no uso de insumos e aumento da produtividade. Um exemplo marcante é o uso da agricultura de precisão. Você já ouviu falar esse termo? Muito importante. Pega aí. A agricultura de precisão envolve o uso de tecnologia GPS para plantar e aplicar insumos de alta precisão, que acaba minimizando os desperdícios e aumenta os rendimentos. A biotecnologia também tem um papel muito importante com o desenvolvimento de sementes geneticamente modificadas, que são mais resistentes aí a pragas e outras condições climáticas adversas. Então, a agricultura de precisão tem a ver com o quê? Com o uso de tecnologia GPS para poder plantar e aplicar os insumos, com uma alta precisão. E a biotecnologia tem o papel aí de desenvolver sementes geneticamente modificadas que sejam mais resistentes a pragas e a outras condições climáticas que sejam prejudiciais à plantação. O impacto econômico dessas inovações tecnológicas é enorme. A tecnologia agrícola tem permitido que o Brasil se torne aí um dos maiores produtores mundiais de alimentos, com um aumento significativo na produtividade por hectare. Então isso não só alimenta o mercado interno, claro, melhorando aí, dando uma garantia de segurança alimentar a toda a população do país, mas também fortalece as exportações, gerando bilhões de dólares em receita. Como tudo tem seus desafios também, embora a tecnologia tenha trazido muitos benefícios, ela também apresenta alguns dos desafios que eu vou citar agora. O primeiro é o que eu vou citar agora, o alto custo dessa tecnologia para pequenos e médios produtores. Então, a tecnologia gera essa melhoria no rendimento, na eficiência, só que tudo isso tem um custo. E na maioria das vezes, quem tem condições de arcar com esse custo, fazer esse investimento e ter um recurso suficiente, um capital suficiente para investir. Ah, não, eu vou tirar esse dinheiro daqui a 5 anos, vou ter retorno daqui a 5 anos. Quem tem essa capacidade, essa condição, não é o pequeno nem o médio agricultor, é o grande agricultor, proprietário de grandes terras, de grande capital. Só que, além disso, a sustentabilidade é uma preocupação. Poxa, tecnologia de ponta e sustentabilidade ainda é uma preocupação? Sim, porque a adoção de tecnologias que minimizem o impacto ambiental com sistemas de irrigação por gotejamento e uso de defensivos agrícolas biológicos, que são os agrotóxicos,
é importante para garantir que a produção agrícola continue a crescer sem comprometer o meio ambiente. Então, não basta só investir em tecnologia de ponta para melhorar a eficiência, para render mais, para fazer com que o aproveitamento da área, do hectare, do cultivo, da plantação seja cada vez maior. Mas também é importante que haja uma preocupação para poder minimizar os impactos ambientais. Perfeito? Fato interessante é que o Brasil é líder mundial do uso de plantio direto. Já ouviu falar esse termo? Plantio direto é uma técnica agrícola que reduz a erosão do solo, preserva a umidade. Então, o plantio direto, ele reduz, ele minimiza a erosão do solo e preserva ali a umidade, aumentando o quê? A sustentabilidade das práticas agrícolas. Tá? Então, o Brasil é líder mundial no uso dessa técnica. Essa técnica é muito utilizada graças ao desenvolvimento de maquinário especializado e também à conscientização dos agricultores sobre a importância da preservação do solo e, claro, consequentemente, para o uso dessa técnica, a aplicação dessa técnica. Bom, e para concluir mais esse tópico e a gente avançar para o próximo capítulo, a tecnologia agrícola é um motor que impulsiona o agronegócio brasileiro. Com avanços contínuos, o Brasil tem conseguido aumentar a sua produtividade, competir no mercado global e, ao mesmo tempo, enfrentar ali os desafios de sustentabilidade. Fechou? Bom, então a gente fecha aqui então o primeiro capítulo da nossa aula sobre cadeia produtiva e agora vamos falar para o capítulo de setores relacionados a essas cadeias produtivas do agronegócio. E o primeiro tópico é o setor primário. O setor primário do agronegócio brasileiro, veja bem, é a base da produção de alimentos, matérias-primas e de energia. Então, falando de setor primário, eu estou falando da base da produção de alimentos, matérias-primas e de energia. Ok? O setor primário envolve atividades como agricultura, pecuária, pesca, extração vegetal e mineral. Ok? No contexto do agronegócio, que é o foco aqui hoje, a agricultura e a pecuária são as principais atividades responsáveis pela produção de grãos, carne, leite, frutas e outros produtos. Lembrando que essa aula, o foco dela, apesar de abranger todo o agronegócio, nós estamos focando um pouco mais na agricultura. Na próxima aula eu vou tentar trazer sobre a produção da pecuária. Perfeito? Então vamos lá. O setor primário é fundamental para a economia brasileira, sendo a principal fonte de matéria-prima para o setor secundário, que é a indústria, que nós vamos ver adiante, e o setor terciário de serviços, que também vamos detalhar mais adiante na nossa aula. A produção agrícola, por exemplo, abastece a indústria alimentícia, a indústria de biocombustível, abastece também a indústria têxtil, entre outros. E, além disso, a exportação de produtos primários, o bruto propriamente dito, como a soja, o café, a carne, gera também seus bilhões de dólares em receita para o país. Olha, apesar da importância, o setor primário tem seus desafios. Quais são eles? A dependência das condições climáticas, necessidade de preservação ambiental e a competitividade no mercado global. Por outro lado, também tem grandes oportunidades, como o aumento da produtividade através da adoção de tecnologias agrícolas mais avançadas e a diversificação das culturas, do manejo, etc. O uso dessa tecnologia foi o que nós acabamos de ver. Então, essa é uma grande oportunidade para estar garantindo com que esse mercado esteja sempre competitivo e em expansão no mercado global. O fato interessante é que o Brasil é o maior exportador mundial de carne bovina e de frango, o que destaca a importância da pecuária dentro do setor primário. E, além disso, o país lidera também na produção de cana-de-açúcar, que é a base para a produção de etanol, que é um biocombustível de grande importância. Para concluir, o setor primário é a base do agronegócio brasileiro e desempenha um papel muito importante na economia porque gera empregos, alimenta a indústria e contribui também significativamente para o PIB do país. Vamos agora para o setor secundário do agronegócio brasileiro, que é responsável pelo quê? Pela transformação dos produtos primários, que nós acabamos de ver, em bens de consumo e em produtos industrializados. Esse setor inclui as atividades como a indústria alimentícia, a produção de biocombustíveis, a fabricação de produtos têxteis e outros produtos. O setor secundário é importante porque ele vai agregando, vai dando mais valor ainda aos produtos primários, aos produtos agrícolas. Por exemplo, a soja, que é colhida lá no campo, é transformada em óleo, então passa a valer muito mais do que a soja bruta. Também ela pode ser transformada em farelo para ração animal,
e até biodiesel, que são produtos com muito mais valor agregado. E da mesma forma, a cana-de-açúcar é processada para produzir açúcar e etanol. Então você pode vender a cana-de-açúcar, mas também pode vender o açúcar e pode vender o etanol, que tem muito mais valor. Essa transformação é importante para o desenvolvimento econômico porque vai gerar empregos, né? Vai precisar de mais atividades, de mais serviços, e isso, consequentemente, vai aumentar a receita e fortalecer o mercado interno, além também de ganhar com o mercado externo com as exportações. Um dos desafios enfrentados pelo setor secundário no Brasil é a necessidade de modernização das indústrias para deixar elas mais competitivas e sustentáveis. A incorporação de tecnologias avançadas e práticas industriais ainda mais eficientes são importantes para enfrentar a concorrência global e também reduzir os impactos ambientais. Mas, além disso, a integração entre o setor primário e o setor secundário é uma oportunidade para otimizar ainda mais a cadeia produtiva e reduzir os custos. O fato interessante é que o Brasil é um dos maiores produtores mundiais de etanol, graças à indústria de biocombustível que faz parte do setor secundário. O etanol brasileiro é produzido, lembre-se bem, a partir da cana-de-açúcar. O etanol brasileiro é produzido principalmente a partir da cana-de-açúcar, que é um exemplo de como o setor secundário pode transformar matérias-primas em produtos de alta demanda global. Para concluir aqui nosso setor secundário, o setor secundário é um elo que transforma os produtos agrícolas do setor primário em bens de consumo, agregando valor e, claro, consequentemente, impulsionando a economia. Perfeito? Vamos agora avançando, ainda dentro do capítulo de setores relacionados, vamos para o setor terciário do agronegócio brasileiro, que inclui o quê? Todas as atividades relacionadas à prestação de serviços, tá? E aí eu estou falando de comércio, de logística. Esse setor é fundamental para conectar a produção agrícola e a produção industrial ao mercado consumidor, tanto no Brasil quanto no exterior. O setor terciário envolve aí a comercialização de produtos, transporte, armazenagem, seguros, financiamentos e serviços de consultoria. Então, o setor terciário envolve todos esses serviços. Comercialização, o que é comercialização? Compra, venda, exportação, transporte, toda a logística, armazenagem desses produtos, os seguros para garantir a segurança da propriedade, né? da garantia da propriedade. Também envolve o financiamento, serviços de consultoria, técnica especializada, tudo isso envolve o setor terciário. Então é o elo que garante que os produtos agrícolas e industriais cheguem aos consumidores. Ok? Então no Brasil a logística é um dos grandes desafios e também é uma área de grande investimento devido, claro, o tamanho continental do país e a necessidade de escoar a produção para portos. Escoar a produção tanto para portos, que vai para exportação, e também para mercados internos. Então a infraestrutura de transporte é um dos maiores desafios do setor terciário no Brasil. Estradas... professor Yuri, mas por que é um grande desafio? Sendo que a gente já tem uma infraestrutura adaptada. Olha só, estradas em más condições, falta de ferrovias eficientes e custo elevado de transporte. Tudo isso aumenta a competitividade, a dificuldade do agronegócio. Só que, no entanto, essa situação também representa oportunidades. Para quê? Para poder ter investimentos na melhoria de infraestrutura e novas tecnologias de transporte e logística, como o uso de drones, por exemplo, sistemas integrados de gestão de cadeias de suprimentos. Tudo isso são assuntos que poderão ser, no futuro próximo, passar a ser muito debatidos para poder vencer esses grandes desafios. Perfeito? Um fato interessante é que o Brasil tem um dos maiores sistemas de cooperativa agrícola do mundo, que atua no setor terciário para poder ajudar pequenos e médios produtores e associar os mercados, né? Ajudar os mercados a ter os melhores preços para seus produtos. E para concluir o setor terciário, é importante para o sucesso do agronegócio brasileiro porque é ele que conecta, é esse setor, o setor terciário que conecta a produção ao mercado, tá? E garante, claro, a eficiência da cadeia produtiva. Perfeito? Fechamos mais um capítulo da nossa aula, que foi os setores relacionados. Agora vamos avançar falando sobre produção e exportação, que é também um assunto muito importante, tá? Começando nesse capítulo com o tópico de produtores. Vamos lá. No contexto do agronegócio brasileiro. O
O Brasil é um dos maiores produtores agrícolas do mundo, que é o que a gente vem falando aqui desde o primeiro capítulo aí da produção agrícola, tá? Contando com grandes e pequenos produtores que juntos vão impulsionando a economia do país. No Brasil, o agronegócio é caracterizado pela diversidade de seus produtores, que variam desde pequenos agricultores familiares até grandes corporações agroindustriais. Os grandes produtores são responsáveis pela maior parte da produção de exportação de commodities, que são elas soja, milho, carne bovina e açúcar. Eles têm acesso a uma tecnologia avançada, grandes extensões de terra e alto poder de investimento. Esse é o grande produtor. Perfeito? E aqui falando o que são commodities, resumidamente, são produtos de origem tanto agropecuária ou de extração mineral. Falamos muito de commodity aí nos recursos energéticos, principalmente ali nos recursos de energia não renovável, tá? Como o petróleo, por exemplo, falamos do gás natural, do carvão mineral. Então vale a pena dar uma olhada nessa aula aí que está excelente, vai ajudar muito você na compreensão da matriz energética do Brasil. Então, produtos de origem, commodities são produtos de origem da agropecuária ou de extração mineral em estado bruto ou com um pequeno grau de industrialização. Tá? Ele foi pouco processado, ele foi pouco mexido, vamos usar um termo popular. Tá? Esses produtos, eles são produzidos, esses tipos de commodities, eles têm uma produção de larga escala, em grande volume, e são destinados ao comércio externo, porque ele tem uma demanda global. Tá? Então, por conta dessa demanda global, os preços são determinados pela oferta e procura internacional de mercadoria. Então, existe a grande vantagem, claro, que ter esses produtos. A grande vantagem de ter esses produtos é que você vai vender, você vai exportar por um preço internacional, ganhando a maioria das vezes em dólar, o que acaba desenvolvendo muito a economia, o PIB interno brasileiro, só que, ao mesmo tempo, você fica aí alheio às flutuações de mercado internacional, então, quanto à demanda, quanto às questões de oferta desses produtos, perfeito? E, lógico, também os outros países que compram esses produtos, além de comprarem, eles tentam sempre estar buscando desenvolver tecnologias, ferramentas para depender menos desses produtos. Então, por exemplo, eu citei lá nas energias não renováveis, que alguns países já buscam alternativas de incluir cada vez mais na sua matriz energética a não dependência desses recursos. Investir em outras técnicas e ferramentas, como por exemplo energia renovável, para poder suprir sua demanda interna e aí ele precisar cada vez mais depender de comprar de outros países. E o país que tem esse produto, cada vez vender cada vez menos para esses outros países. Tá? Então, confere lá a aula sobre recursos energéticos. Mas, continuando aqui, nós estávamos falando que os grandes produtores são responsáveis pela grande produção e pela exportação de commodities. Eu citei um exemplo, soja, milho, carne bovina e o açúcar. Então, esses grandes produtores é quem tem acesso às tecnologias avançadas, também tem, lógico, são os proprietários das grandes extensões de terra e tem um poder de investimento muito grande por conta do forte capital. Por outro lado, os pequenos e médios produtores também desempenham um papel muito importante, principalmente no cultivo de alimentos voltados para o mercado interno. Isso aqui é muito importante, aqui abre uma janela para quê? Um assunto-chave, a agricultura familiar. Mas calma, não chegamos lá ainda. Tá? Os pequenos e médios produtores desempenham um papel muito importante, por quê? Porque eles são responsáveis aí pelo cultivo de alimentos voltados para o mercado interno, como frutas, verduras e leite. Então, o grande produtor ele fica responsável pelo mercado externo, para a exportação, tá? Claro, acabam ganhando com isso o grande capital e o pequeno produtor fica responsável, o pequeno médio produtor fica responsável pelo mercado interno, pelo fornecimento de frutas, verduras e leite. Esses produtores, muitas vezes, eles são organizados em cooperativas, eles contribuem para a segurança alimentar do país. E o que é segurança alimentar, que eu falei em outras aulas, é você conseguir garantir uma oferta de alimentos, de produtos, tá? Ter uma segurança alimentar, fazer o alimento chegar na mesa do brasileiro, fazendo com que a falta de oferta desses produtos acabe aumentando o preço, porque se você não vai ter o produto para vender, você vai aumentar o preço, você vai diminuir a oferta. Né? Então, você aumenta o preço,
preço na prateleira, as pessoas vão conseguir comprar menos esses produtos. Conseguindo comprar menos esses produtos, você diminui a segurança alimentar, fazendo com que haja uma insegurança alimentar e faltando comida na mesa das famílias. E isso contribui para a fome. Que inclusive tem um vídeo aqui que não é uma aula, é um vídeo, um bate-papo, né? Conteúdos esses que eu vou tentar trazer um pouco mais aqui no canal, falando sobre a fome no Brasil, inclusive baseado em dados recentes divulgados aí pela ONU. Esse ano, inclusive, acho que foi até no final do mês de julho, então não vai deixar de conferir, muito importante. Perfeito? Então, os pequenos e médios produtores têm o seu papel importante no cultivo, principalmente de alimentos voltados para o mercado interno. Por quê? Porque eles ajudam para a segurança alimentar, garantindo um fornecimento adequado. Você tem preços justos, equilibrados, preços razoáveis, e com esses preços justos, as famílias conseguem comprar esse alimento e conseguem ter acesso à comida. Perfeito? A tecnologia tem sido um fato determinante para o aumento da produtividade no campo. Como a gente falou bastante aqui, os grandes produtores, principalmente, eles têm adotado as técnicas de agricultura de precisão, maquinário moderno, biotecnologia, tudo isso para aumentar a eficiência das operações. Essa modernização toda tem permitido o Brasil aumentar a sua produção agrícola, mesmo diante dos desafios climáticos e econômicos que acontecem. Apesar dos avanços, os produtores enfrentam aí alguns desafios, como a volatilidade dos preços internacionais. Então, a commodity tem sua vantagem, você vende em dólar, mas você está vulnerável aí à instabilidade dos preços. Também tem os desafios da necessidade de preservação ambiental e as pressões por sustentabilidade, que são cada vez maiores. Para os pequenos produtores, a falta de acesso a crédito e tecnologia pode acabar limitando a sua competitividade no mercado interno. Então, a integração desses pequenos agricultores nas cadeias de valor do agronegócio é uma área de foco cada vez maior, com políticas públicas sendo cada vez mais necessário, políticas públicas e iniciativas privadas que tentem buscar oferecer suporte a um pequeno produtor. O fato interessante é que o Brasil tem cerca de 5 milhões de estabelecimentos da agropecuária, segundo o Censo da Agropecuária de 2017, que mostra aí a diversidade e a capilaridade do agronegócio brasileiro em diferentes regiões do Brasil. Então, já em 2017, tivemos aí esse dado de 5 milhões de estabelecimentos agropecuários em todo o país. E para concluir esse tópico, os produtores são o coração do agronegócio brasileiro. Entender suas características, desafios, a importância da tecnologia é muito importante para você que está estudando o agronegócio aqui agora e a realidade econômica do Brasil. Então você já viu que está no lugar certo. Não esquece de ficar até o final, volto a lembrar, vamos resolver questões sobre tudo que estamos falando aqui na nossa aula de hoje. Perfeito? Bom, vamos lá. Agora, ainda nas produções e exportações, vamos focar na exportação. O contexto do agronegócio brasileiro, que é também um dos principais motores da economia do país. O Brasil é um dos maiores exportadores de produtos agrícolas do mundo, desempenhando um papel importante, fundamental, no contexto global de alimentos e matérias-primas. O agronegócio brasileiro é responsável por uma parcela muito grande, uma parcela significativa das exportações do país, representando cerca de 48% do total exportado lá em 2021, segundo dados aí da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA. Então, o agronegócio brasileiro representou 48% do total das exportações do Brasil. Então, das exportações do Brasil, 48% foi só do agronegócio em 2021. Olha, produtos como soja, carne bovina, açúcar, café, milho, são os principais itens exportados para países. Para onde, professor? China, União Europeia e Estados Unidos, que são os maiores mercados. Embora as commodities agrícolas ainda sejam os principais itens de exportação, há um movimento crescente para agregar valor a esses produtos antes de exportar. Eu já falei no começo da aula. Isso inclui a exportação de alimentos processados, como carne já embalada, produtos já à base de soja, que tem um maior valor no mercado do mundo todo. Então, claro, se você consegue ganhar mais, agregando valor a esses produtos, que inclusive você vai gerar empregos para poder fazer esse melhoramento, né? Então, é sempre muito mais bem-vindo do que exportar de forma bruta. Os produtores brasileiros enfrentam os desafios como a oscilação dos preços internacionais, barreiras tarifárias e não tarifárias,
e a necessidade de atender às exigências cada vez mais rigorosas em relação à sustentabilidade e segurança alimentar. Então, alguns países têm, claro, adotado critérios e requisitos para comprar de países que adotem práticas de sustentabilidade, perfeito? E, claro, de segurança alimentar. Contudo, a demanda crescente por alimentos e biocombustíveis oferece grandes oportunidades para o crescimento das exportações. Um fato curioso é que o Brasil é o maior exportador mundial de café. O grão é responsável por uma longa tradição de comércio internacional no Brasil que remonta desde o século XIX. Lá em 1850, aproximadamente, quando iniciou, de fato, o boom do período do café, a produção e exportação desse produto, que foi até 1930, 1850, entre 1850 até 1930, esse período o café foi um dos grandes responsáveis pelo desenvolvimento econômico do país. Já depois de 1930, o país começou a trabalhar em um processo de industrialização, passou a depender menos, mas durante 1850 até 1930, o café foi responsável pelo grande desenvolvimento da economia do Brasil. Não esquece de conferir. Todas as aulas, tem aulas sobre os ciclos econômicos, você vai ver não só sobre o café, mas sobre todos os outros ciclos econômicos do Brasil, onde o Brasil dependeu de um produto específico para poder fortalecer a sua infraestrutura, fortalecer a sua economia, desde o Brasil colonial, o Brasil Império e os primeiros mandatos ali da República Velha, inclusive. Bom, para concluir agora sobre as exportações você já viu que são importantes para o agronegócio brasileiro, não apenas como uma fonte de receita, mas também como uma forma de posicionar o Brasil como um líder global na produção de alimentos. Agora, avançando na nossa aula sobre o agronegócio no Brasil, vamos falar sobre agricultura familiar, perfeito? Tema muito importante, cada vez mais presente nas provas de concursos públicos e vestibulares, e aqui eu vou fazer uma abordagem geral sobre esse tema, tá? Um tema que precisa, inclusive, de uma aula específica sobre esse assunto, para trazer mais desenvolvimento sobre esse assunto, mas devido ao tempo, estou postando essa aula na sexta-feira, dia 16. Muita gente vai precisar desse conteúdo para fazer a prova do bloco 8 do concurso nacional unificado daqui a 2 dias aproximadamente. Então talvez não dê tempo trazer uma aula específica sobre agricultura familiar. Então foco muito agora nessa parte, nessa abordagem geral do conteúdo que eu vou trazer. Vou tentar ser o mais preciso e o mais direto ao ponto possível. Tá bom? Mas para isso preciso da sua atenção. Vamos lá. Bom, vamos discutir então o papel das pequenas propriedades da agricultura familiar no Brasil. Um tema de muita importância para entender a diversidade e a sustentabilidade do agronegócio brasileiro. Olha só. As pequenas propriedades rurais, geralmente com menos de 100 hectares, são a base da agricultura familiar no Brasil. Diferente das grandes fazendas, são essas pequenas propriedades que são em maioria administradas por famílias que vivem e trabalham na terra. Esses produtores, eles estão mais próximos dos mercados locais e muitas vezes produzem uma variedade maior de culturas, voltados tanto para a subsistência quanto para a venda. Ou seja, tanto produtos voltados para a alimentação da própria família que planta, que depende daquele alimento para a sua alimentação, quanto também para a venda. Nas pequenas propriedades, a diversificação das culturas é comum, então isso acaba ajudando a mitigar, reduzir os riscos associados às variações climáticas e de mercado. Então, quando tem um período climático mais prejudicial a uma cultura específica, a um tipo de plantio específico, então, tendo essa variedade, você acaba não tendo essa dependência, ficando vulnerável a essas variações climáticas ou, por exemplo, às variações de mercado. Quando o preço do tomate cai muito, então você acaba gerando uma defasagem, claro, nas suas vendas, na sua arrecadação. Então você ter outros produtos, outras culturas que conseguem suprir isso, é um benefício. Então, ao invés de focar em monoculturas, como ocorre nas grandes propriedades eles focam só na produção de soja. Tem outra grande propriedade que foca só na laranja, outra só de café. Então a pequena propriedade, ela tem pequenos lotes, focados em cada coisa e acabam tendo ali uma abrangência de vários tipos de produtos. Então, essas fazendas familiares, elas cultivam esses diversos produtos, como eu vou citar exemplos, hortaliças, frutas e até mesmo pequenas criações de animais. E essa diversidade, como eu acabei de falar, vai contribuindo para a segurança alimentar
e também para a sustentabilidade econômica da própria família rural. Um fato interessante é que, apesar de ocuparem apenas 24% da área agrícola total do Brasil, a agricultura familiar ocupa apenas 24% de toda a área agrícola do Brasil, que eu citei anteriormente. As pequenas propriedades são responsáveis por e isso é muito importante, atenção, as pequenas propriedades são responsáveis por cerca de 70% dos alimentos consumidos no mercado interno, segundo dados do Censo Agropecuário. Então, veja bem, a propriedade, eles ocupam 24% da área agrícola total do Brasil, mas eles são responsáveis por cerca de 70% dos alimentos consumidos no mercado interno. O que, lógico, você entende que o grande proprietário, que tenha a maior parcela, a maior área de terras, ele é responsável pelas exportações. Então, um ajuda numa frente e outro ajuda na outra. Um ajuda na segurança alimentar interna, fazendo com que os preços dos mercados consigam estar razoáveis para os consumidores, que é o pequeno agricultor, e o outro ajuda no desenvolvimento econômico do PIB do país, onde esse dinheiro, resultado da exportação, vai contribuir para o desenvolvimento de outras frentes, como infraestruturas do país, por exemplo. Esse é o grande agricultor. Isso é realidade brasileira e aqui você aprende. Para concluir sobre esse primeiro tópico, sobre a agricultura familiar, falando sobre as pequenas propriedades desempenham um papel importante na agricultura familiar, porque eles contribuem significativamente para quê? Para a segurança alimentar do país e para a diversidade da produção agrícola. Tá claro? Avançando no capítulo de agricultura familiar, vamos falar agora sobre a produção e subsistência na agricultura familiar, que é um aspecto fundamental também para você entender como essas pequenas propriedades rurais funcionam e acabam sustentando milhões de famílias do Brasil que dependem desse tipo de produção. Olha, a produção na agricultura familiar muitas vezes segue um modelo de subsistência, onde as famílias cultivam alimentos para consumo próprio, garantindo ali a segurança alimentar dessas famílias e o sustento diário delas. Só que, além disso, parte da produção também é destinado à venda para os mercados locais, das cidades, das comunidades, em feiras livres, cooperativas, que acaba gerando aí a receita para as famílias e contribui também para a economia daquele lugar. Bom, diferente das grandes monoculturas, a agricultura familiar tem essa diversificação de culturas, que eu acabei de falar, vamos revisando. Cultivar uma variedade de alimentos promove a sustentabilidade, permitindo uma rotação de culturas e preservando a fertilidade do solo também, reduzindo a necessidade de insumos químicos. Então, uma hora está plantando cenoura, outra hora está plantando batata, então tudo isso acaba ajudando. Para concluir já esse tópico sobre produção e subsistência, que é bem simples para você entender, a produção e subsistência na agricultura familiar são pilares essenciais para a segurança alimentar, sustentabilidade e economia local do Brasil. Bom, vamos abordar agora a importância social. Tema que destaca como essa forma de produção agrícola vai além da economia, impactando também no bem-estar das comunidades rurais e a estrutura social do país. A agricultura familiar é fundamental para a manutenção das comunidades rurais, porque gera emprego e renda para milhões de brasileiros. De acordo com o Censo Agropecuário de 2017, cerca de 77% dos estabelecimentos agropecuários no Brasil são classificados como agricultura familiar. Isso demonstra a importância desse setor para a inclusão social e a redução das desigualdades no campo. Tá? Professor Yuri, mas vamos lá. Você falou antes que 24% da área agrícola total do Brasil era da agricultura familiar. Bom, a área agrícola é uma coisa, tá? Estabelecimento agropecuário é outra. Tá? Então, quando eu digo que, de acordo com o Censo Agropecuário, cerca de 77% dos estabelecimentos agropecuários no Brasil são classificados como agricultura familiar, estamos falando de estabelecimento, de propriedade. Não significa que essa propriedade tenha grandes áreas. Entende? Então, 77% são, de fato, estabelecimentos. De todos os estabelecimentos agropecuários do Brasil, 77% são da agricultura familiar. Só que esses mesmos 77% de estabelecimentos só ocupam 24% da área agrícola total do Brasil. Perfeito? Então, aí você já fica com outra parte, com a outra parcela. Que, então,
23% dos estabelecimentos são dos grandes monocultores, os grandes produtores, e que eles sim são responsáveis pela maior parcela, pela maior parte da área agrícola total do Brasil. Está bem claro, né? Então isso demonstra a importância desse setor para a inclusão social, como eu falei, porque tem muitos estabelecimentos agropecuários sendo da agricultura familiar, apesar deles não ocuparem uma grande área. A agricultura familiar também tem um papel importante na preservação de culturas e tradições dos lugares. Então, os pequenos agricultores, eles frequentemente vão utilizar os métodos tradicionais de cultivo. Então, eles geralmente têm uma conscientização maior da importância da sustentabilidade, porque essas culturas, essas tradições, elas vão sendo passadas de geração em geração. E essa continuidade cultural é importante para poder manter a identidade da região e também a diversidade cultural do país. Além da sua importância econômica, a agricultura familiar é importante para a segurança alimentar do país, produzindo uma grande parte dos alimentos que chega na mesa do brasileiro. Então, o foco em práticas agrícolas sustentáveis e produção diversificada variada ajuda a garantir a disponibilidade de alimentos mais frescos e saudáveis para a população. Um fato interessante é que a agricultura familiar é responsável por produzir isso, eu já falei e vou repetir, 70% dos alimentos consumidos no mercado interno, incluindo arroz, feijão, mandioca, hortaliças, tudo isso segundo os dados do Censo Agropecuário. Ah, professor Yuri, mas isso é importante para quê? Para fazer com que garanta uma segurança alimentar no país. Quando você investe na agricultura familiar, no pequeno proprietário, sendo ele o responsável pela distribuição interna de alimentos, você garante com que o preço desses produtos sejam preços razoáveis, justos, equilibrados, não sofra variações. Os preços na prateleira. Então, isso você faz com que as famílias consigam comprar e isso você garante comida na mesa. Você faz com que o alimento alcance a maioria dos brasileiros. Perfeito? E para concluir mais esse capítulo e também a nossa primeira parte da aula, porque vamos resolver questões agora, a importância social da agricultura familiar é muito grande. Aspectos culturais, de sustentabilidade, da segurança alimentar, tudo isso vai além da produção de alimentos. Então, inclui a preservação da cultura, a inclusão social e a sustentabilidade. Isso gera empregos, isso preserva a tradição, que é passar de geração em geração e garante também, claro, a sustentabilidade, sendo essas pessoas, produtores, que têm uma maior preocupação, uma maior conscientização sobre a preservação do meio ambiente. Perfeito? Então vamos agora direto para as questões. Bom, então vem aqui comigo. Eu fiz uma busca rápida na internet e encontrei algumas questões que já foram cobradas em concursos e também vestibulares, tá bom? Então vamos lá, porque essas questões aqui são muito boas e vai ajudar você a fazer uma revisão geral de todo o conteúdo que foi apresentado, porque eu vou comentar não só a resposta correta, mas também as alternativas erradas para você poder entender o erro, tá bom? Vão ser 4 questões, abordando todos os assuntos aí, tentando pegar todos os assuntos que foram falados na aula aqui. Então, sem mais firulas e rodeios, vamos direto à questão. Primeira delas, já está na tela, um dos impactos mais preocupantes da expansão do agronegócio no mundo é a poluição dos solos e dos recursos hídricos. Tal efeito está diretamente ligado ele dá a letra A como opção ao desmatamento de florestas, ele dá como opção também ao uso crescente de maquinários de grande porte, a utilização maciça de produtos químicos nas lavouras e pastagens, letra D, ao crescimento dos projetos de irrigação e a letra E, a sobrecarga dos solos agricultáveis. Então, pode colocar em pausa aí, vou deixar aqui uns 5 segundos, você coloca em pausa, resolve e a gente já volta para resolvermos juntos. Bom, então aí, está na tela. Alternativa correta, letra C. A resposta para a pergunta, que ele diz, um dos impactos mais preocupantes da expansão do agronegócio no mundo é a poluição dos solos e dos recursos hídricos. Perfeito, aqui é uma afirmação. Aí ele pergunta, esse efeito, está diretamente ligado aqui. E a alternativa correta é a letra C, porque diz que está ligada à utilização maciça de produtos químicos nas lavouras e pastagens. Essa é a alternativa correta. E veja bem, a modernização da agricultura trouxe o uso intensivo de produtos químicos, como fertilizantes e pesticidas, que nós vimos aqui na aula. Isso tudo passou a ser utilizado para aumentar a produtividade. E esses produtos químicos, eles frequentemente contaminam o solo
e os recursos hídricos, causando aí a poluição que afeta não apenas o meio ambiente, mas também a saúde humana e dos animais. A letra A, que diz que é por conta do desmatamento de florestas, que essa expansão, né, do agronegócio no mundo, a poluição dos solos, recursos hídricos, tudo isso está ligado ao desmatamento de florestas. Essa letra está errada, porque, veja bem, o desmatamento é, de fato, um impacto significativo do agronegócio, tá? O desmatamento é, de fato, um impacto significativo do agronegócio, principalmente em regiões como a Amazônia, tá? Contudo, essa alternativa não está diretamente relacionada à poluição dos solos e dos recursos hídricos, que diz na questão, que é o foco da questão. Então, o desmatamento contribui mais para a perda de biodiversidade e a emissão de gases de efeito estufa, tá? Do que para a questão da poluição dos solos e dos recursos hídricos. Com relação à poluição dos solos e recursos hídricos, como eu já disse, a alternativa C correta a utilização de produtos químicos nas lavouras e nas pastagens. Então é muito importante você ter atenção no que diz a questão, ok? A letra B também está errada, porque ele diz uso crescente de maquinários de grande porte. Olha, o uso de maquinário agrícola tem aumentado com a modernização do agronegócio, o que pode levar à compactação do solo e a outros problemas ambientais, sim. Então existe uma relação. No entanto, essa alternativa também não está diretamente relacionada à poluição dos solos e dos recursos hídricos. A mecanização está mais ligada a um impacto social, como o desemprego no campo, que acabou acontecendo em virtude da mecanização, que nós abordamos isso nas aulas falando sobre a modernização do campo, que inclusive isso gerou o êxodo rural, as pessoas passaram a buscar oportunidade nas grandes cidades, porque no campo passou-se a utilizar as máquinas e uma mão de obra mais qualificada. E tem uma questão sobre isso aqui ainda, tá bom? Então a letra B também está errada, pode riscar. Letra C, como nós vimos, é a correta. Vamos para a letra D, que fala sobre crescimento dos projetos de irrigação. Olha, o crescimento da irrigação pode afetar os recursos hídricos ao aumentar a demanda por água, em alguns casos até ao causar salinização do solo. No entanto, a irrigação por si só não é a principal causa da poluição dos solos e dos recursos hídricos, como menciona no enunciado. E a letra E, que ele fala sobre, ele diz que é por conta da sobrecarga dos solos agricultáveis. A sobrecarga dos solos, principalmente em áreas de monocultura, pode levar à degradação do solo e à perda de nutrientes, tá? No entanto, isso está mais relacionado à exaustão do solo do que à poluição causada por produtos químicos. Tá bom? Então, a resposta correta, um dos impactos mais preocupantes da expansão do agronegócio no mundo é a poluição dos solos e dos recursos hídricos. Isso aqui ele não perguntou, isso aqui ele afirmou. E ele disse que tal efeito está diretamente ligado aqui, à utilização maciça de produtos químicos nas lavouras e pastagens. Perfeito? Resposta correta, letra C. Vamos para outra questão. O crescimento do agronegócio no Brasil tem gerado transformações significativas no campo. Um dos impactos sociais decorrente dessa expansão então vamos lá, o crescimento do agronegócio no Brasil tem gerado transformações significativas no campo. E o impacto social decorrente disso exploramos isso em diversas aulas aqui. Vou deixar 5 segundos, você coloca a pausa e volta aqui para nós resolvermos juntos. Bom, então aí, como você vê a resposta correta, alternativa D, letra D, que fala sobre o aumento do desemprego e o êxodo rural pela mecanização, né, dizendo que esse foi um dos impactos sociais mais significativos aí decorrentes da expansão do agronegócio no Brasil. Perfeito? Então, essa é a alternativa correta, porque o agronegócio moderno, com a crescente mecanização, reduziu a necessidade de mão de obra no campo. Então, à medida que as máquinas substituem os trabalhadores, o desemprego aumenta, forçando aí muitas pessoas a deixarem as áreas rurais em busca de oportunidades de emprego nas cidades, o que acabou contribuindo para o êxodo rural. Exploramos muito disso sobre a modernização no campo, são aulas que estão disponíveis aqui para poder você conferir, detalhar um pouco mais como que aconteceu, como que se deu todo esse processo de mecanização e modernização do campo, tá? Inclusive, isso acabou contribuindo, né, sendo um dos principais motivos aí para o êxodo rural, que muitas das vezes é justificado apenas com o crescimento das indústrias, com a industrialização, o crescimento das grandes cidades. Mas, na verdade,
A modernização do campo, a mecanização do campo também foi um dos grandes motivos. Então foram dois grandes incentivos, né? A falta e a promessa. A falta de mão de obra no campo, que era o grande, né? Ainda o grande volume de mão de obra e de trabalho, a falta e a promessa nas grandes cidades com a industrialização e o crescimento aí das oportunidades, o surgimento das oportunidades de emprego nessas indústrias. Perfeito? Alternativa correta, letra D. Mas vamos entender o porquê que as outras também estão erradas. Na letra A ele fala o aumento do uso de solos agrícolas em países desenvolvidos. Então, esse seria um impacto social do agronegócio significativo? Não, né? Porque embora o agronegócio esteja, sim, presente em países desenvolvidos, o aumento do uso de solos agrícolas nesses países não é um impacto social significativo, principalmente no contexto do Brasil, que é o que a gente está avaliando. Essa alternativa foca em uma questão que está mais relacionada à expansão agrícola em outras regiões do mundo, mas não explica o impacto direto sobre a sociedade brasileira, como o desemprego e o êxodo rural, que foram provocados pela mecanização do campo. Perfeito? A letra B, que fala sobre pressão sobre os recursos hídricos pelo crescimento da irrigação das lavouras. Olha, a irrigação é um fator importante na agricultura. O aumento do uso de água para irrigação pode causar pressão sobre os recursos hídricos. No entanto, essa alternativa aborda o impacto ambiental. A alternativa em si, muita atenção a isso, a alternativa em si aborda o impacto ambiental e não o impacto social, que é o que a questão pergunta. A questão ela é bem o impacto, um dos impactos sociais decorrentes dessa expansão. É o quê? Impacto social. Então, a questão, essa alternativa, foca no impacto ambiental. Então aqui eu tento explicar a você não só a resposta correta, mas também formas, táticas, estratégias, né? Táticas para poder você responder bem a questão e não se perder. Porque isso pode acabar se perdendo. Não, mas isso aqui está correto. Não faz sentido? Faz, mas não é o que a questão perde. Tá bom? A mecanização do agronegócio, por outro lado, que é a alternativa correta, sim, tem consequências sociais diretas. Qual consequência? O desemprego. A letra C fala o seguinte: crescimento do desmatamento em áreas florestais protegidas por lei. O desmatamento é uma consequência ambiental também importante da expansão do agronegócio, principalmente nas áreas protegidas como a Amazônia. Só que essa alternativa, novamente, não aborda os impactos sociais, que é o foco da questão. O desemprego e o êxodo rural são os exemplos de impactos sociais decorrentes da mecanização agrícola, que é a alternativa correta. E para fechar essa questão, a letra E fala a redução das áreas agricultáveis nos países subdesenvolvidos. Ora, embora existam preocupações com a diminuição das áreas agricultáveis em alguns contextos, essa alternativa não se relaciona diretamente com o impacto social do agronegócio no Brasil. O problema aqui discutido é mais sobre o uso intensivo de tecnologia do campo que provoca desemprego e êxodo rural. Essa coisa de diminuição das áreas agricultáveis ainda não é uma realidade brasileira discutida, que inclusive nem abordei aqui na aula para você, nem nenhum dos outros conteúdos que a gente tem aqui. Perfeito? Vamos adiante. Antes da gente ir para essa questão, deixa eu te perguntar uma coisa. Não esqueceu de deixar o like, né? Deixa o like, não esquece de deixar seu comentário também. Vou tentar responder todos, até antes, inclusive, da prova agora de domingo, tá? E vamos para a próxima questão, aqui já está na tela. O agronegócio é um setor importante para a economia brasileira, sendo responsável por uma parte significativa da produção de alimentos e matérias-primas. Afirmação. Agora vem a pergunta. Entre as atividades de maior destaque no agronegócio brasileiro estão alternativas, 5 segundinhos, eu já volto e a gente responde juntos. Resposta correta, letra D, soja e bovinos. A soja e a carne bovina são os principais produtos do agronegócio brasileiro. Ponto. O Brasil é o maior exportador mundial de soja e a produção de carne bovina também coloca o país em posição de destaque no mercado global. Esses dois produtos geram a grande parte das receitas de exportação do agronegócio brasileiro. Fechou aqui, revisou, certo? Agora vamos para os outros. Professor, você falou dos suínos, das aves, você falou da laranja, do milho. Vamos conferir todos esses. Primeira, a letra A, fala da laranja e do milho. Embora o Brasil seja um grande produtor de laranja, nós falamos aqui na aula principalmente do suco de laranja, que é o líder mundial, né, na produção e exportação de suco de laranja, e também do milho, esses produtos não são os principais destaques no agronegócio brasileiro. Então, uma coisa é
ele ser o líder mundial, né, na produção de suco de laranja, na exportação. Uma coisa é isso ser um destaque no agronegócio como um todo. E aqui a questão, inclusive, limitou a 2 opções de destaque, apenas para cada uma das alternativas. Então a concorrência era grande. Colocar o suco de laranja entre soja e bovinos ali, ia ser um pouco difícil, entendeu? Então você tem que fazer essas interpretações. O milho tem a importância também no mercado interno e também para a exportação, mas em termos de relevância econômica, a soja e a carne bovina têm um impacto muito maior no cenário global e nacional. A letra B fala do trigo e arroz. O Brasil é produtor de trigo e arroz, mas esses produtos não se destacam tanto no agronegócio como a soja e a carne bovina. O trigo, em particular, é uma cultura que o Brasil ainda precisa importar para suprir a demanda interna, principalmente. Tá bom? O arroz é importante para consumo interno, mas também não tem a mesma relevância nas exportações como a soja e a carne. Suínos e aves. A produção de suínos e aves é significativa no Brasil, principalmente no que diz respeito às exportações de carne de frango, nas quais, inclusive, o país é um dos maiores exportadores mundiais. No entanto, quando comparados aos complexos de soja e bovinos, que dominam o agronegócio brasileiro, suínos e aves ficam em uma posição secundária ali, logo depois, em termos de volume e impacto econômico. Perfeito? E a letra E para fechar, bovinos e frutas tropicais. Aqui, embora a pecuária bovina seja realmente um dos maiores destaques do agronegócio, que inclusive está junto com a soja aí na alternativa correta, a produção de frutas tropicais, apesar de ser significativa, principalmente para a exportação de produtos como manga e abacaxi, não vamos esquecer que o manga e abacaxi, inclusive, é exportado, mas, claro, não vai ter o mesmo peso econômico que a soja. Então, não dá para ficar aí frutas tropicais junto com o bovino. Eu dei uma risada porque, né, foge totalmente do que foi falado, mas frutas tropicais, manga e abacaxi, são exportados. A soja é o carro-chefe das exportações agrícolas do Brasil, superando de longe as frutas tropicais. Perfeito? Vamos para o próximo agora sobre a agricultura familiar. Bom, então aí, já está na tela. A agricultura familiar é uma parte essencial da produção agrícola no Brasil, principalmente no que diz respeito à segurança alimentar. Em relação a essa forma de produção, podemos afirmar que... Então aí você faça a leitura, são 5 segundos e volta aqui para nós resolvermos juntos. Alternativa correta, aí na tela, letra D. A agricultura familiar contribui significativamente para a segurança alimentar no Brasil, sendo responsável pela maior parte da produção de alimentos destinados ao mercado interno. Essa é a alternativa correta para a questão. De fato, a agricultura familiar é responsável por grande parte da produção de alimentos básicos consumidos no Brasil, como feijão, mandioca, milho, leite e hortaliças. Sua importância para a segurança alimentar é indiscutível, já que abastece diretamente as populações urbanas locais e também rurais, sendo responsável, inclusive, para a segurança alimentar do Brasil. Nós falamos muito aqui na aula, é obrigatório ter acertado essa questão. Perfeito? Nós vamos comentar as outras alternativas fazendo uma revisão rápida aqui. Alternativa A fala o seguinte: a agricultura familiar é caracterizada pelo uso intensivo de insumos químicos e maquinários de grande porte para aumentar a produtividade. Errado, né? Contrário do agronegócio de larga escala, a agricultura familiar utiliza menos insumos químicos e menos maquinários de grande porte. A produção é mais diversificada, variada, com foco em práticas que muitas vezes até respeitam muito mais o meio ambiente do que o grande produtor, tá? E são menos intensivas em tecnologia pesada. A letra B fala, que também está errada, a agricultura familiar destina-se principalmente à produção para exportação, com foco em commodities agrícolas como soja e milho. Errado. A agricultura familiar no Brasil está mais voltada para a produção de alimentos destinados ao consumo interno, hortaliças, legumes, frutas, feijão, arroz, leite. Embora algumas famílias possam até produzir para exportação, o foco principal é a segurança alimentar do mercado doméstico. A letra C fala o seguinte: a agricultura familiar representa uma pequena parcela das unidades produtivas no Brasil, com impacto econômico pouco relevante. Está errado. Porque, veja bem, a agricultura familiar representa uma parte significativa das unidades produtivas no Brasil.
Inclusive, nós vimos na aula que já em 2017, cerca de 77% dos estabelecimentos agropecuários no Brasil eram classificados como agricultura familiar. E esse número cresceu de 2017 para cá, tá? Hoje chegando a quase um dado aí de mais de 80%. E é responsável por grande parte da população, da produção de alimentos consumidos pela população. Nós vimos também que, não se engane, apesar dos estabelecimentos da maioria, né, mais de 75%, chegando aí a 80% e passando dos estabelecimentos serem classificados como agricultura familiar, eles não representam a maior área. Em área, eles ocupam apenas 24% da área que é responsável aí pela produção da agricultura brasileira. Perfeito? Então, a alternativa C também está errada. E a alternativa E, que fala agricultura familiar, está predominantemente localizada em áreas urbanas e periurbanas, né, periferia, focando na produção de alimentos processados. Errado. Embora haja uma produção agrícola em áreas periurbanas, né, em áreas ali da periferia ou próximas ali à área urbana, a maioria da agricultura familiar está localizada em áreas rurais. Então, além disso, a produção de alimentos processados não é a principal característica da agricultura familiar, que se concentra mais em produtos frescos e produtos básicos. Perfeito? Portanto, estamos chegando ao fim. E que aula, hein, meu amigo e minha amiga? Bom, estou correndo contra o tempo para postar o maior número de aulas possíveis aí para você aproveitar esse conteúdo na sua prova agora de domingo. Vou tentar, estou terminando agora, são quase 11 horas da noite, né, da sexta-feira. Vou tentar amanhã, no sábado pela manhã, vou liberar essa aula só amanhã, porque até subir vai ficar só disponível de madrugada, então vai acabar, talvez você nem veja que subiu a aula. Então, para não correr esse risco, vou subir amanhã pela manhã, logo cedinho, às 7 horas, vou deixar programado. E vou tentar já liberar amanhã durante o dia a outra aula sobre produção agropecuária, e se der tempo, mais uma aula, mas está muito em cima. Tá? Só se eu conseguir liberar ali até pelo menos antes do meio-dia para dar tempo de você estudar tranquilo, tá bom? Enquanto isso, vai fazendo as revisões, se está assistindo essa aula antes de domingo, e já aproveito aqui para deixar o meu boa sorte, muita tranquilidade, muita paz. Se programa, né, nas 24 horas antes aí da prova, o trajeto que você vai fazer, como que vai ser, os horários, tudo certinho. Sempre sai meia hora, uma hora antes do que você já programou para evitar os imprevistos, tá? Então, dá uma olhada de novo no trajeto que você vai fazer, faz essa revisão, isso é muito importante para poder evitar com que você se estresse no meio do percurso e isso acabe te atrapalhando na hora da prova, tá bom? Esses momentos que antecedem a prova, o mais importante é você cuidar do seu psicológico. O que aprendeu, já aprendeu, o que revisou, já revisou, vai dando essas laptadas. Se você tem, inclusive, os mapas mentais que adquiriu aqui no combo de CNU Bloco 8, muitos seguidores, inscritos, você que está aí do outro lado, aproveitou essa oportunidade e adquiriu esse material para revisar todas as disciplinas, tá? Então, foca em dar uma olhada nesse material, nos momentos aí antes da prova, depois que já estiver tranquilo, tiver chegado no local, faz essa conferência. Por isso que é bom você estar antes no lugar, bem antes da prova, porque você consegue dar essa olhada final. Já aconteceu muito comigo de me salvar, eu chegar ali na escola, né? O portão está fechado, eu na calçada mesmo dar uma olhada, isso já me salvou de 2, 3 questões, pode acreditar. Então, não antes, mas se programa para chegar antes no lugar e você ter esse tempo para fazer essa conferência. Perfeito? Então é isso. Desejo muita sorte, muita paz, tranquilidade. Vai na fé que vai dar tudo certo. Muito obrigado pela sua jornada comigo até aqui. Espero que você continue, né, durante aí os próximos conteúdos que eu vou estar sempre disponibilizando aqui. O canal continua. E se você tem uma ideia de outro concurso público ou de uma outra matéria que eu possa trazer aqui para ajudar você na sua jornada, né, uma aprovação, deixa aí nos comentários. Vai ser muito bem-vindo e eu vou avaliar para trazer conteúdo aqui. Tá bom? Compartilha com quem você acredita que esse conteúdo vai ajudar muito na preparação desse concurso e também se você conhece quem está se preparando para vestibulares e para o Enem, porque eu vou dar continuidade aqui focando principalmente em conteúdo para
diversas frentes. É isso, fico por aqui e até a próxima aula. Até lá!